E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver um exercício relacionado ao estudo do campo magnético. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Um disco circular, de material isolante com raio Rzão e espessura desprezível, está uniformemente carregado com densidade superficial de carga sigma e gira em torno do seu eixo com velocidade angular ômega. Observe o quadro. Item A, calcule o campo magnético B no centro do disco. E item B, calcule o momento de dipolo magnético, Mzinho, associado à rotação do disco. Sugestão: imagine o disco decomposto em faixas, tratando-as como correntes elétricas circulares. Para resolver o item A, eu vou adotar a sugestão colocada pelo problema. Eu vou construir no disco uma faixa circular de espessura dr e raio Rzinho, cujo centro coincide com o centro O do disco. Sobre o disco, existe uma densidade superficial de cargas elétricas sigma, uniforme neste caso. Sendo assim, nessa área infinitesimal, existe certa quantidade de carga dq em movimento circular com velocidade angular ômega no entorno de um eixo que fura perpendicularmente o plano do quadro no ponto O. Logo, eu posso admitir que, nessa faixa, se estabelece uma corrente elétrica estacionária de intensidade dI. Eu posso ainda imaginar essa faixa circular como uma espira circular de raio Rzinho, eu reforço, onde se estabelece uma corrente elétrica de intensidade dI. Sendo assim, fica fácil calcular a intensidade do campo magnético no ponto O. Eu posso recorrer a uma expressão que nós já vimos em vídeos anteriores. A intensidade do campo magnético no ponto O é μ0 vezes a intensidade de corrente elétrica dI dividida pelo dobro do raio Rzinho da espira circular em questão. dB representa a intensidade infinitesimal do campo magnético em O, devido à corrente elétrica de intensidade dI. Muito bem? Essa corrente elétrica dI eu posso calcular pela seguinte razão. É a razão da carga ali contida, dividida pelo tempo. O tempo é o período do movimento circular, representado pela letra T. A carga dq eu posso substituir por sigma vezes a área infinitesimal ds, tudo isso sobre o período t. O período é dado por 2π sobre a velocidade angular ômega. Logo, a corrente elétrica de intensidade dI fica dada por sigma vezes ômega sobre 2π vezes ds, que é 2π Rzinho vezes dr. Simplificando 2π com 2π, vemos que dI fica dado por sigma vezes ômega vezes r dr. Substituindo o dI na expressão do campo magnético, obtemos dB é igual a μ0 vezes dI, sigma vezes ômega vezes Rzinho drzinho dividido pelo dobro de Rzinho. Simplificando Rzinho com Rzinho, vemos que dB é igual a μ0 dividido por 2 vezes sigma vezes ômega dr. A partir de agora, basta somar todas as contribuições infinitesimais dB, fazendo a varredura de toda a superfície do disco. Consequentemente, a intensidade do campo magnético no ponto O é dada pela soma dessas contribuições infinitesimais. Já retirando da integração os termos que permanecem constantes, obtemos μ0 sobre 2 vezes sigma ômega, integral de 0 até o raio Rzão de drzinho. A integral de drzinho é simplesmente Rzinho, de 0 a Rzão. Pelo teorema fundamental do cálculo, obtemos Rzão. Logo, a intensidade do campo magnético no centro O do disco é igual a μ0 dividido por 2, μ0 sobre 2 que multiplica sigma ômega vezes o raio Rzão.
De acordo com a regra da mão direita, vemos que o campo magnético está orientado na mesma direção e sentido do eixo Z, que está furando perpendicularmente o plano do quadro em direção aos seus olhos. Para aplicar a regra da mão direita, eu vou fazer a seguinte adaptação. Eu vou colocar os dedos orientados a favor da corrente elétrica e o polegar, o dedão, vai orientar o vetor campo magnético. Então, observe a figura. Aqui nós temos a corrente elétrica e o polegar apontando na mesma direção e sentido do eixo Z. Muito bem? Sendo assim, o vetor B possui a sua intensidade na mesma direção e sentido do eixo Z. Muito bem? Vamos agora calcular o momento de dipolo magnético Mzinho. Inicialmente, eu vou calcular a intensidade da contribuição infinitesimal de Mzinho. Muito bem? Em vídeos anteriores, nós vimos que o momento de dipolo magnético é dado pelo produto da intensidade de corrente elétrica dI, neste caso, pela área delimitada em questão. Muito bem? Vamos partir, portanto, dessa expressão. dI a gente já conhece. dI é sigma ômega Rzinho drzinho. Então, nós temos sigma ômega Rzinho drzinho. E A representa a área envolvida pela espira, neste caso, πr ao quadrado. πrzinho ao quadrado. Muito bem? Consequentemente, a contribuição infinitesimal de M ao momento de dipolo magnético total, que eu vou chamar de Mzinho, é igual. Então, nós temos π sigma ômega, π vezes sigma vezes ômega, vezes Rzinho elevado ao cubo drzinho. Muito bem? Somando todas as contribuições infinitesimais, a gente obtém a seguinte expressão. Mzinho é igual, já retirando os termos que permanecem constantes da integração. Só para não pular etapas, Mzinho é a integral de dm, que é igual a π vezes sigma vezes ômega, vezes a integral de 0 a Rzão, eu vou fazer a varredura de toda a superfície do disco, de Rzinho ao cubo dr. A integral de Rzinho ao cubo em relação a Rzinho nos dá Rzinho à quarta sobre 4, de 0 a Rzão. Pelo teorema fundamental do cálculo, obtemos Rzão à quarta sobre 4. Logo, o momento de dipolo magnético fica dado por... Nós temos π sobre 4 vezes sigma vezes ômega vezes Rzão elevado à quarta. Muito bem? Observe o resultado obtido, os cálculos realizados. E o vetor momento de dipolo magnético, assim como o campo magnético, está orientado na mesma direção e sentido do eixo Z. Basta você aplicar novamente a regra da mão direita, como eu fiz anteriormente. Muito bem? Observe os resultados obtidos. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.